E aí, meus amigos, tudo bem? Queria tocar uma ideia interessante aqui com vocês. Na verdade, eu queria trazer uma história fictícia, obviamente, mas que, quem sabe, pode se encaixar muito com a nossa realidade. Eu queria contar a história do João. João é um funcionário, um trabalhador fictício ali de uma empresa, por exemplo, e o João trabalha desenvolvendo relatórios em Excel, e por sinal o João ele é muito bom em criar relatórios em Excel. João uma vez foi chamado pelo seu líder imediato, pelo superior do João, para que ele desenvolvesse um relatório de acompanhamento de atividades, um relatório com muitas fórmulas, muitas funções, dados complexos. E João, como entendia bastante de Excel e inclusive ajudava seus amigos de trabalho, ele decidiu fazer, ele foi obrigado a fazer esse relatório porque o chefe dele pediu, e ele, como queria garantir o salário dele no final do mês, então João foi lá e começou a fazer esse relatório. João, fazendo esse relatório, ele percebeu que o relatório de fato era complexo, desenvolveu e finalizou esse relatório. Só que tinha um porém, o relatório, a princípio, era para ser entregue ali, ser apresentado para a diretoria uma vez por semana. Ou seja, uma vez por semana ele sentava com a diretoria e João e o seu superior apresentavam os dados da empresa, os dados do setor, enfim, várias métricas ali que eram importantes para a tomada de decisão. Só que o chefe do João, o líder imediato do João, achou tão bacana, tão interessante esse relatório que ele pediu para o João fazer com que esse relatório seja atualizado, seja enviado para ele diariamente, além do que já era feito semanalmente, o resumo semanal. E João, obviamente, não pôde dizer não, claro, e ele foi desenvolvendo esse relatório diariamente. Só que ele percebeu que com o tempo o relatório começou a ficar muito pesado, muito complexo, muitas fórmulas para atualizar, muitos dados para atualizar, e o Excel começou a ficar mais pesado. Então, de um relatório ali que João demorava 30 minutos, passou a demorar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para carregar o relatório, e chegando ao ponto que João não poderia nem, quem sabe, chegar atrasado no trabalho, perder o ônibus ou ficar preso no trânsito, que inclusive é muito normal, ficar preso no trânsito. Mas ele começou a perceber que aquele relatório consumia muito tempo dele. E foi aí que um belo dia, na semana de apresentação do relatório para a diretoria, João foi apresentar os dados do relatório dele e simplesmente deu ruim. O relatório quebrou, travou, as fórmulas não funcionaram mais, tudo deu ruim, tudo que era para acontecer de ruim aconteceu naquele momento. Então, obviamente, ninguém ia ficar feliz numa situação dessa, porque eram dados críticos, a diretoria precisava tomar as decisões, mas o relatório ia demorar mais de 2 horas para ser feito, para ser confeccionado, por exemplo. E era o tempo justamente que a diretoria não tinha. E justamente se tratando de tomadores de decisão, a diretoria, eles não poderiam esperar mais e quem sabe para tomar essas decisões. Foi quando o João foi colocado de lado ali, pedindo para esperar, e uma estagiária de outro setor, também funcionário fictício aqui do nosso exemplo, essa estagiária foi apresentar os dados do setor dela lá e do que competia os dados daquela estagiária. E, por incrível que pareça, para espanto do João, aquela estagiária apresentou muito bem o seu relatório, mas o que ele ficou mais espantado mesmo não foi o fato da estagiária estar apresentando o relatório em Power BI, mas o fato da diretoria estar fascinada com aquela apresentação. Os olhos dele brilhavam com aquela apresentação, com dados simples e coesos, mas uma apresentação muito boa, muito tranquila, muito serene, com dados muito assertivos. Então o João ficou percebendo aquela movimentação da diretoria, que inclusive eles questionavam, faziam muita interação com a estagiária, faziam novos questionamentos e a estagiária ali anotando todos os questionamentos para fazer uma melhoria naquele processo. Foi então quando João percebeu aquele movimento, a estagiária obviamente ganhou os seus méritos ali, ganhou o seu reconhecimento, e João saiu triste daquela situação. Qual é a ideia, o que a gente tira de vantagem de uma situação dessa ou de insight?
Obviamente, João subestimou uma ferramenta que era o Power BI, porque até então ele já poderia ter conhecido, mas com o pensamento de muitas pessoas pode falar assim: ah, Power BI é para Nutella, ou tudo que eu faço no Excel eu faço no Power BI, para que eu preciso de Power BI? Ou qualquer outro comentário desse tipo. Então o João subestimou a capacidade dele mesmo de desenvolver relatórios e não procurou se aperfeiçoar e melhorar cada vez mais. Então, o que a gente vê de curioso nesse cenário? Vamos aqui para a minha tela que eu vou mostrar para vocês. Olha só, o que a gente vê de curioso e interessante aqui? Basicamente, qual a diferença que nós temos entre trabalhar com Excel e Power BI nesse contexto? Trabalhando com Power BI, a gente viu, obviamente, né, nós vimos a história do João e a gente fica com algumas perguntas. Então, basicamente, para João trabalhar com o Power BI, ele precisa esquecer o Excel? Ele precisa jogar o Excel para trás? Eu não quero mais saber Excel, só quero saber de Power BI para que ele tenha destaque? Claro que não. A ideia não é essa. A ideia não é você substituir um conhecimento que você tem de uma ótima ferramenta para Excel para estudar só Power BI, para utilizar só o Power BI. O Power BI, na prática, não é um substituto do Excel. Ele é um complemento, ele é um nível superior, ele é uma análise a mais que você pode aplicar para justamente para esses cenários de apresentações, de cenários mais complexos e mais robustos, que foi o que João precisava naquele momento, né, no nosso cenário fictício. Deu para entender? E as pessoas aqui nesse caso, as pessoas que odeiam Excel, porque eu já vi muitas pessoas falar: eu odeio Excel, eu odeio fórmulas, eu não consigo me adaptar, e colocam várias desculpas ali, quem sabe até culpa delas mesmas de não ter foco ali, não querer estudar, não querer se aperfeiçoar para estudar Excel e melhorar nas suas habilidades com Excel. Mas elas colocam a culpa no Excel e falam: eu odeio Excel e agora eu quero trocar o Excel por Power BI. Vai resolver? Em partes, eu não sei dizer se é uma solução. Ou seja, como o Power BI não veio para substituir o Excel, o que você precisa fazer Excel ainda será necessário. Tá? Então, não adianta querer estudar uma ferramenta para substituir outra, sendo que todas as empresas hoje, planilhas Excel são muito comuns. E se na sua empresa, quem sabe, não utiliza tanto, em outras empresas utilizam bastante ainda planilhas do Excel. Deu para entender? Então, uma não veio para substituir outra e, independente de você gostar ou não do Excel, o Power BI não veio para substituir ele, e sim vai vir para um complemento de análise de informação, de insights para você melhorar as suas entregas e o seu trabalho, tá bom? E cada ferramenta, como eu falei aqui, ó, ela tem o seu objetivo. Uma ferramenta, o objetivo no caso do Excel é análises analíticas, analisar dados avançados com fórmulas, dar resultados rápidos ali de análise. Já no caso do Power BI, ele é feito para conectar com inúmeras fontes de dados, também fazer análises avançadas, trabalhar com grandes volumes de dados, que foi o que o João subestimou, que ele subestimou que o relatório do Excel dele poderia crescer até o infinito, e não é bem assim, né? Então, o Power BI tem um foco, o Excel tem outro foco, e eles se complementam juntos andando assim. Então a gente não pode subestimar uma ferramenta: eu quero estudar só Power BI ou só Excel, que uma ferramenta é melhor que a outra. Isso não existe, tá bom? Obviamente cada um tem a sua particularidade, que se nós podemos falar assim: hoje tudo que o Excel faz, o Power BI faz, isso é fato. Faz, quem sabe, até de uma forma diferente, mas faz. Eu dou um exemplo aqui, ó, do PROC-V. No caso do PROC-V, o Power BI faz PROC-V? Faz sim, mas de uma forma diferente. Na minha visão, no meu ponto de vista, no Excel é muito mais prático. Porque quem domina o PROC-V no Excel, coloca a fórmula, o igualzinho, já puxa as informações e já tem o resultado ali prático. No Power BI dá para fazer, só tem alguns passos a mais que quem não está acostumado às vezes acha até muito mais complexo. Mas pela agilidade, pela praticidade, é muito mais rápido fazer um PROC-V, que é uma correlação, né? Se eu tenho uma tabela, eu quero correlacionar uma outra tabela para me saber se uma informação está na tabela, né, seguinte. Com o PROC-V é muito rápido de saber essa relação.
tá? Já com o Power BI dá para fazer, mas são passos a mais que com uma prática dá para se aprender, tá? Outro ponto interessante, conectar com várias fontes de dados e fazer a correlação, a modelagem entre essas fontes de dados. Para mim, na minha visão, o Power BI é muito mais simples, prático e amigável de fazer isso. Ele é feito para grandes volumes de dados, ou seja, a modelagem de dados, que é o que nós chamamos, eu conecto com uma fonte Excel, uma fonte de banco de dados, uma planilha lá do Google Planilhas Web, ou do SharePoint, ou sei lá, qualquer outra fonte de dados, eu conecto todas essas fontes simultaneamente, modelo, correlaciono elas dentro do Power BI e eu consigo extrair a minha informação que eu preciso de uma forma bem rápida, bem simples, bem robusta, com muita escala. E isso, já o Excel já não é feito para isso. O Excel já não tem, até tem, algumas pessoas podem dizer, eu consigo fazer aqui análises avançadas, eu estudo VBA, tudo que eu consigo fazer. Para quem não sabe, VBA é como se fosse uma linguagem de programação dentro do Excel ali por trás, o que faz ele funcionar. Mas na minha visão é muito mais complexo e demorado você estudar VBA para saber muita coisa de Excel do que você pegar a facilidade do Power BI, até porque o Power BI inicialmente é uma ferramenta gratuita. Tá legal? Então, eu acho que essas correlações aí a gente precisa analisar bem para decidir que um é melhor que o outro, em que momentos eu posso usar o Excel e em que momentos eu tenho que já subir o nível e utilizar o Power BI. Legal? Então, para isso, eu separei aqui 5 características, obviamente pode ter muito mais, tá, gente? Pode ter 10, 20, 30, 50 características, mas eu separei 5 características para não ficar um vídeo muito longo. Eu prometo que se tiver mais, a gente faz um próximo vídeo, mas eu separei as 5 características do seu projeto, né, da sua análise, do seu relatório ali, que é interessante mudar do Excel para o Power BI. E aí é interessante você estudar, se aperfeiçoar para melhorar em cima disso. Obviamente, aproveitando, caso você esteja buscando se aperfeiçoar, melhorar em Power BI, clica no link da descrição que a gente tem a nossa formação Power BI, que te leva do zero, não precisa saber de nada, não tem um pré-requisito, e estudar Power BI e aprender a criar dashboards e relatórios automatizados, que ajudarão no seu dia a dia você ganhar tempo e não perder tempo como o João ali, o nosso exemplo ali do João, que perdia 2 horas por dia com relatórios, e aí, obviamente, você vai ter mais destaque, e poderá entregar melhor resultado na sua carreira, tá? Então, clica no link da descrição aí e conheça. Continuando aqui, qual é uma das principais vantagens que eu vejo, no meu ver, em você estudar o Power BI para poder migrar os seus projetos? Uma grande vantagem que eu vejo é a curva de aprendizado. A curva de aprendizado é muito prática. Ok, eu identifiquei que o meu projeto em Excel vai ser muito complexo, dá para fazer, mas vai ser muito difícil de fazer, então eu quero mudar ele para o Power BI. Existem outras ferramentas de BI que eu poderia considerar? Existem várias ferramentas e ótimas ferramentas, eu não estou aqui para tirar o mérito de nenhuma delas, mas que o Power BI, para quem já trabalha com planilhas Excel, ele é muito mais amigável, ele é muito mais prático, ele é muito simples, então ele é muito familiar para quem usa o Excel, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Essa é a interface inicial do Power BI. Se a gente for ver ou perceber aqui, já tem várias integrações com o Excel, com o banco de dados. É muito simples de obter dados aqui, né? Se a gente ver, é o mesmo layout ali do Excel, que a gente tem as abas, e cada aba ali tem várias opções. Não se preocupe, eu não sei essas opções, eu posso explicar em outro vídeo para você, deixa um comentário aí no vídeo para a gente saber. Exibições, otimizações, são basicamente o mesmo formato, aquele formato já conhecido de quem utiliza. Então, para quem está estudando Excel, que sabe Excel e quer aperfeiçoar a sua análise de uma forma mais rápida para já aplicar na prática, estuda Power BI, que você vai conseguir aplicar na prática o mais rápido possível que você já faz no Excel. Eu tenho inclusive o Excel aberto aqui para mostrar, ó como é que funciona. O Excel já são aquelas células e a mesma lógica. Nós temos o nome aqui do arquivo, onde salvar, a base, as abas aqui, cada aba eu tenho várias opções, e no Power BI é a mesma lógica. Eu tenho as abas aqui, obviamente tem muitas abas ocultas, que elas só habilitam quando eu tenho dados e que fica mais fácil quando eu puxo um dado para cá para organizar. Então essa é uma grande vantagem, a curva de aprendizado. Para você migrar e quer migrar para uma ferramenta que você aprenda mais rápido para aplicar,
utiliza o Power BI. Eu tenho um exemplo de vários alunos que no decorrer da nossa formação, ele não precisa nem finalizar a formação. No decorrer da nossa formação, já vai aplicando na prática do que ele utiliza no dia a dia, ele já manda print para mim: professor, eu consegui automatizar, Rômulo, isso foi muito legal. E aí vai evoluindo, daqui a pouco o trabalho dele está praticamente todo automatizado. Legal? Evoluindo aqui, um outro processo que a gente tem que é muito legal é automatizar tarefas repetitivas. O que seria isso, automatizar? Deixa eu deixar um pouquinho maior aqui. Ele fica maior? Fica um pouquinho maior. Automatizar tarefas repetitivas. O que seriam tarefas repetitivas? No Excel, a todo momento você precisa puxar fórmula, atualizar as macros, colar e copiar novos dados aqui para atualizar os relatórios, atualizar a tabela dinâmica e os indicadores, enfim, dá um grande trabalho. E isso, caso você não tenha bem claro do que precisa e do tamanho do projeto, isso vai se tornar um problema. Que nem do exemplo que nós criamos do João. Aquele exemplo não foi à toa. Então, por exemplo, o João fazia um trabalho que era simples, um relatório simples para o chefe dele, lá para a diretoria, que ele precisava estar sempre alimentando o relatório para que o relatório começava a crescer. Então, isso gera-se sim um exercício manual que o João precisava fazer. Com o Power BI é diferente. A gente consegue, com o Power BI, automatizar esse processo que você faz manualmente e deixa para que, conectando os dados uma vez, modelou, criou os visuais, compartilhou, pronto, os dados estão ali atualizados automaticamente, tá bom? Então essa é uma das grandes vantagens que eu prefiro utilizar o Power BI em relação ao Excel, tá bom? Vamos ver aqui mais uma grande vantagem, obviamente, atualizações automáticas. Apareceu aqui um caractere diferente aqui. Atualizações automáticas é uma grande vantagem do Power BI. Outra coisa é o tratamento de dados, que a gente chama de ETL. Esse tratamento de dados eu acho muito bacana, porque geralmente quando você pega uma planilha de Excel, ou abriu aqui o Excel, não tenho dados, né? Mas quem sabe da próxima vez eu coloco dados aqui. Você coloca aqui informações. Às vezes você recebe um dado 1, 2, 3, às vezes o dado é uma letra, às vezes o dado é uma data, aqui vou botar uma data qualquer, 2025. Coloca uma data, mas às vezes você recebe uma data com dados bem complexos, bem sujos, digamos assim. E aí, esses dados, muitas das vezes, você precisa fazer o quê? Um tratamento de dados, que é uma transformação nesse dado. Então, você precisa todas as vezes, quando traz o dado para o Excel, fazer a limpeza, deixar o que é número, o que é número, o que é texto, o que é data, para quê? Para que lá no final, as suas fórmulas, as suas tabelas dinâmicas não deem problema, não corrompam, algo do tipo. Tá bom? Então, esse é um processo sempre manual que se faz no Excel, né? Já no Power BI é um pouco diferente. Nós temos no Power BI uma ferramenta chamada Power Query. Muitos vão dizer, no Excel também tem Power Query, eu já uso, eu sei utilizar, ou então tem lá e eu nunca usei. Tem, e é verdade. O Excel também tem um Power Query, mas basicamente poucas pessoas utilizam o Excel dentro do Power Query, que ajudam no tratamento de dados. Mas basicamente, quando a gente aprende Power BI, a gente vê que quase que obrigatório utilizar o Power Query dentro do Power BI, porque ele vai te ajudar a automatizar, a fazer essas transformações. Caso o dado, a informação seja errada, venha sempre com problema, você já prevê aquela situação, já faz a transformação do dado e já coloca ele disponível para você. Por isso que esse eu chamo de um processo de automação. Eu acho muito bacana, tá? Continuando aqui, envio de dado para vários usuários. Eu sei que é chato, às vezes, sempre quando você finaliza o relatório e no caso, se for diário, se for semanal, precisa salvar o relatório, às vezes proteger ali para ninguém clicar numa célula ou mudar uma fórmula, às vezes nem isso, né? Às vezes nem isso. E salva o relatório, manda por e-mail, anexa, manda para aquela árvore de pessoas, várias pessoas ali em cópia no anexo e manda o relatório. Algumas pessoas recebem, outras não recebem, outras sem querer alteram o relatório e tem uma interpretação errada. E essa é uma grande desvantagem na minha visão do Excel. Na minha visão, o Power BI ele é muito mais prático para isso.
Ou seja, o Power BI, ao finalizar o relatório, você pode pegar e enviar automaticamente para uma plataforma web, que aí justamente é esse terceiro item aqui, ó, compartilhamento de relatórios, que é, deixa eu abrir aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, dessa é o Power BI Serviço ou Power BI Service. Para que ele serve? Justamente esse hub de conexão de todos os relatórios que você faz em Power BI. Que é, meu Deus, Romulo, eu nunca ouvi falar nesse negócio de Power BI Serviço. Na verdade, o Power BI ele não é só uma ferramenta, não é só uma ferramenta de desenvolvimento de relatório. Ele é um conjunto de serviços de software que ajudam as pessoas a ter aquele objetivo. Então, o Power BI, que é esse que eu mostrei aqui, ó, é chamado de Power BI Desktop, que é onde nós desenvolvemos o relatório. E nós temos o Power BI Serviço, que também é Power BI, ó, app.powerbi, que é onde nós enviamos o nosso relatório para que o próprio usuário possa consumir. Então, no máximo, você vai enviar para o usuário, para os diretores, para qualquer pessoa, o link dele, o usuário e senha. Isso a gente ensina na formação Power BI, mas depois eu posso gravar um curso para vocês ensinando como é que funciona, enviando um link para ele, e ele acessa esse link com usuário e senha, deixa salvo ali como favorito, quem sabe, e ele acessa e sempre ele vai ter acesso ao workspace dele. Aqui no caso eu tenho uns exemplos, que é a nossa formação, que eu tenho um exemplo comercial, a área financeira, então eu tenho vários workspaces onde esse nosso consumidor, né, o diretor, o usuário pode acessar o seu relatório e ter aquela informação. Então eu posso ter vários relatórios aqui, eu tenho exemplos aqui, nesse caso de um relatório financeiro, outro dashboard financeiro que nós temos aqui também, ó. Deixa eu fechar esse, pronto. Deixa eu abrir esse dashboard financeiro dentro do comercial, tá? Então, basicamente é isso. Então, esse é um exemplo de relatório que você pode pegar, gerar, enviar para os diretores, para a diretoria e fazer as suas análises. Basicamente, isso aqui poderia ser uma planilha Excel, mas nós criamos visuais mais interativos e que esse, por sinal, pode ser atualizado automaticamente. Legal? Então, esse é mais uma das vantagens que eu acho em você decidir migrar. Todas as vezes eu tenho que enviar relatório, eu tenho que mandar para o diretor, todo dia eu tenho que passar o e-mail. Para de trabalho manual, tá? Automatiza o teu processo, que você vai se preocupar agora com outras coisas, a não ser ficar fazendo trabalhos operacionais ali que não precisam, tá? Continuando aqui, nós temos uma outra função aqui, uma outra vantagem, que é a quarta vantagem, que é o Self-Service BI. O que é esse Self-Service BI? É basicamente esse conceito de se autosservir, que nem você chega naqueles restaurantes ali, você tem ali a parte de alimentos, você pega um prato e vai se servindo, você se serve só o que você decidir, ninguém é obrigado a te dar algo ali e você é obrigado a receber. Na verdade é o contrário, você se serve dos dados aqui nesse caso, e a ferramenta Power BI ela é própria para isso. Obviamente, com alguns conceitos de governança ali que você tem, você pode criar, modelar os dados, deixar esses dados disponíveis e esses usuários, quando for criar os seus relatórios, como é que é esse exemplo, eu vou aqui em editar, por exemplo, aqui, ó, e eu estou na área web, lembrando, e os dados aqui, ó, estão disponíveis para me consumir. Então, essas daqui, ó, são as minhas colunas lá, da minha tabela lá, por exemplo, que eu subi no Excel, ou que estava no meu banco de dados, ou que estava no SharePoint, por exemplo. Então esses são os dados, e com esses dados eu posso abrir aqui numa nova aba semelhante ao Excel e criar outros visuais, outros relatórios ali que me ajudam na tomada de decisão. Pronto, criei o meu relatório, o relatório está pronto e eu posso gerar novas métricas, novos insights com o mesmo relatório. Ou seja, de um dado, de uma informação que eu modelo, eu posso criar N relatórios. Eu não preciso dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali no Excel, criar versão 1, versão 2, versão do comercial, versão do financeiro, e aí eu me perco, às vezes atualizo um e esqueço de atualizar outro. No Power BI isso não existe. Você ganha tempo, automatiza os seus processos e ganha mais vantagem. Legal? Então, esse é um outro exemplo de Self-Service BI. E para a gente finalizar aqui, né, o nosso vídeo, uma outra grande vantagem que eu gosto muito e que é muito prático dentro do Power BI é as análises avançadas
principalmente utilizando a inteligência artificial. Hoje a gente sabe que a inteligência artificial está bombando no mundo aí e ela, muito pelo contrário, ela não vai substituir o homem, mas o homem que utiliza a inteligência artificial para ganhar tempo e produtividade ganha muito mais vantagem. Ok? Então, análises avançadas com a inteligência artificial dentro do Power BI é muito notório, é muito claro, ou seja, você está às vezes sem inspiração com os dados, você consegue pedir para uma inteligência artificial ali. Eu posso mostrar aqui para você, ó, existe sim, ó, as integrações, ó, com o Copilot da Microsoft, onde ele gera dados, insights, gera melhorias, analisa os teus dados e te dá novas formas de visualizar. Essa que é a alusão da estagiária, que às vezes a estagiária lá na nossa apresentação criou uma apresentação até simples, mas uma forma, quem sabe, de ver que os diretores nunca viram e gostaram daquilo. Então isso é muito legal de trabalhar com dados, porque você pode ver ele de vários aspectos diferentes e tomar melhores decisões. Beleza? Então, esses são alguns dos exemplos que eu trouxe aqui para você. Se você tiver mais, coloca nos comentários aí, que eu vou ter o prazer em responder. Um grande abraço e até mais. Falou!